Olá, bom dia. Meu nome é Raíssa. Eu vou apresentar agora um pouco sobre o nosso trabalho sobre biópsia e processamento laboratorial. Meu grupo é composto por mim, Raíssa, Daiane, José e Sara Gabriela. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é biópsia, quais são os tipos, as etapas de processamento histológico, como ocorre a coleta, fixação, clivagem, coloração e também o final do processamento. Bom, o que é biópsia? Biópsia é um procedimento no qual vão se colher algumas células ou pequeno fragmento de um tecido orgânico para determinar um diagnóstico. Então, essa coleta pode ser feita também por líquido, secreção, outros materiais orgânicos variados. O material recolhido, ele vai ser submetido a um estudo em laboratório para determinar que tipo de natureza é aquele tecido, qual tipo de patologia pode estar acontecendo ali naquele momento, qual o grau da situação e afins. Para biópsias, a gente tem vários tipos de biópsias que podem ser feitas. A incisional, que o médico vai saber se há alguma inflamação, algum câncer, é mais utilizada para isso. A excisional é quando vai remover completamente uma lesão. Há o método de punch, é quando vai diagnosticar uma doença de pele, um câncer de pele. A aspirativa é usada para lesões de órgãos internos, e a citologia esfoliativa é usada para diagnosticar doenças virais, fúngicas ou bacterianas. Também a gente vai falar um pouquinho agora sobre o processamento, quais são as etapas. A gente vai ver a coleta, a fixação, desidratação, clarificação, inclusão, microtomia e coloração. A coleta do material, ela se consiste na obtenção de uma amostra de um organismo vivo ou morto por meio de um tipo de biópsia. Vale ressaltar que o manuseio dessas amostras ela deve ser feita de maneira bastante cuidadosa devido à fragilidade do tecido. A fixação ela é a primeira etapa do processamento laboratorial e tem diversas finalidades, como, por exemplo, preservar as estruturas e composição do tecido, manter as estruturas originais celulares, impedir a autólise, fazer o endurecimento do fragmento e eliminar micro-organismos. Os fixadores são de dois tipos, físico e químico. O físico pode ser calor e frio, enquanto o químico pode ser líquido, gasoso e sólido. O líquido ele é mais utilizado devido à sua capacidade de penetração e difusão. O formal 10% tamponado ele é mais utilizado porque ele possui um pH semelhante ao do tecido e tem um tempo de fixação de 6 horas. Vale ressaltar que a solução do fixador ela deve possuir um volume de 20 vezes maior que a amostra, para que todo o tecido ele seja fixado. A clivagem tem por objetivo reduzir o tamanho do material biológico a ser analisado para facilitar a penetração dos fixadores e reagentes nas demais etapas do processamento, evitando assim o processo de autólise. Na clivagem ideal, os fragmentos devem atingir cerca de 3 milímetros de espessura, porém, dependendo do tipo de órgão ou tecido, esse fragmento pode chegar a mais do que 5. A orientação do corte das peças determina como os tecidos serão incluídos no bloco para corte e, posteriormente, terão influência na análise microscópica de acordo com a sua incidência longitudinal, transversal e oblíquas. As secções de peças são realizadas com um bisturi cirúrgico ou gilete. Após a clivagem, as peças são colocadas em cassetes identificadas e seguem para o processamento. A descalcificação consiste em retirar os componentes inorgânicos do tecido, como o fosfato de cálcio presente nos ossos. Esse procedimento ele pode ser realizado por meios químicos, como o pH ácido, soluções quelantes e meios de troca iônica, ou físicos, como ultrassons e microondas. Os meios químicos são os mais utilizados, como a descalcificação por ácidos, podendo ser um ácido forte, como o ácido nítrico ou clorídrico, ou fraco, como o ácido fórmico ou acético. Esse processo é necessário porque a porção mineral presente nos ossos, por exemplo, prejudica principalmente a clivagem e a microtomia, e também a coloração, impedindo a análise histológica adequada do material. Alguns fatores determinam o método de descalcificação escolhido, como a urgência e o grau de mineralização. Nessas imagens é possível observar o tecido ósseo corado por hematoxilina. No que a calcificação foi incompleta, os depósitos de cálcio se apresentam corados pela hematoxilina de modo intenso. As espículas ósseas podem se desprender na microtomia e comprometer o corte. Quando descalcificado excessivamente, pode perder a afinidade tintorial nuclear por prejudicar o DNA do material. Já quando ele está devidamente descalcificado, preserva-se sua estrutura histológica e assim as células e a matriz extracelular orgânica podem ser muito bem observadas. O processamento técnico propriamente dito consiste em uma preparação para que as peças sejam posteriormente emblocadas em parafinas ou produtos similares e cortadas em fatias muito finas, a fim de que possam ser observadas as estruturas teciduais em microscópio óptico. O processamento para a inclusão de material em parafina passa por 3 etapas: a desidratação, a clarificação e a impregnação. A desidratação consiste na remoção da água dos tecidos, pois a substância previamente utilizada para a inclusão em parafina não se combina homogeneamente com a água. A substância utilizada na rotina histológica é o álcool etílico, por produzir bons resultados e possuir baixo custo. Durante o processo, pode-se observar que a peça recupera sua cor natural e diminui o tamanho, visto que no espaço onde havia água agora não há mais. Aconselha-se que a desidratação do tecido seja feita de forma progressiva quanto à graduação alcoólica e não diretamente com o álcool absoluto. Isso porque uma desidratação muito rápida provoca maior retração do tecido, podendo ocasionar artefatos posteriores. A diafanização ou clarificação, visa remover completamente o álcool do interior dos tecidos, preparando-os para as etapas subsequentes. Dessa forma, é fundamental a completa remoção do álcool para que a parafina possa penetrar completamente no interior do tecido. Para remover o álcool e preparar o tecido para a penetração da parafina, utiliza-se nessa etapa o xilol. Conforme o xilol penetra no tecido, em substituição ao álcool, o material se torna mais claro e transparente. Por essa razão, essa etapa é denominada também de clarificação. Depois desse processo de clarificação ou diafanização, vamos ter a próxima etapa, onde a amostra vai ser impregnada de parafina líquida. Por isso o nome impregnação. A parafina é fundida a 60 graus Celsius
em uma estufa com temperatura constante. A gente vai manter a amostra imersa nessa parafina líquida. Já que o xilol está presente e ele tem afinidade pela parafina, através dessa afinidade a parafina penetra nos vasos, nos espaços intercelulares, nas células, impregnando toda a amostra. Agora nós vamos incluir essa amostra em um bloco de parafina, e por isso também o nome dessa etapa é inclusão. Nessas forminhas aqui da imagem, a gente coloca parafina líquida até um nível, e depois coloca a amostra até o fundo e preenche novamente com parafina líquida, até completar. Com o passar do tempo, esse líquido vai solidificar, e para acelerar esse processo, a gente pode colocar em um freezer. Essa fase é importante porque torna aquele tecido de consistência mole em algo rígido, o que vai facilitar a próxima fase, que é a microtomia. Partindo para a etapa da microtomia, com o bloco já feito, nós vamos utilizar esse aparelho aqui, chamado de micrótomo, para fazer os cortes na espessura bem pequena, na casa dos 3 micrômetros. Com cortes pequenos assim, a gente vai precisar tomar alguns cuidados, para que ao pegar esse corte, ele não dobre e, consequentemente, interfira na leitura. Por isso, assim que eles são feitos, os cortes são colocados em uma bacia com controle de temperatura, como nessa imagem, para receber um banho histológico com água a 40 graus Celsius. Com esse banho, a gente consegue garantir que o corte fique estirado, até o momento em que ele vai ser pescado com a própria lâmina, para evitar a formação de bolhas, e colocado para secar, como podemos ver nessa outra imagem ao lado. Antes do processo de coloração, é preciso submeter esses cortes a um processo de desparafinização, para que essa parafina escorra. Como isso acontece? 3 banhos de xilol, logo após isso o corte fica desidratado. Daí então a gente reidrata em banhos de álcool com concentrações decrescentes, finalizando com o álcool 70% e uma lavagem com água para garantir que a amostra foi hidratada. Passando então para a etapa de coloração, a hematoxilina e a eosina basicamente vão identificar o que é ácido e o que é básico na amostra. Falou em ácido-base, a gente lembra de afinidade, porque vai se tratar sempre dos opostos. Por exemplo, a hematoxilina ela cora em azul ou roxo. Ela tem um caráter básico, logo ela vai possuir afinidades por estruturas ácidas, por exemplo, o núcleo. O núcleo é ácido porque nele nós temos o DNA e o RNA, o ácido desribonucleico e o ácido ribonucleico. Já a eosina, ela cora em rosa, tem caráter ácido e por isso vai ter afinidade básica, como exemplo no citoplasma. A gente pode ver aqui na imagem a coloração desses dois corantes. A eosina corando em rosa e a hematoxilina corando em roxo. Partindo para a coloração em si, o protocolo varia de cada laboratório, mas basicamente vai ser um banho de hematoxilina, lavagem, banho de eosina e uma última lavagem. Terminando esse processo, é preciso desidratar mais uma vez a amostra, porque se montarmos a lâmina desse jeito, ela vai formar bolha. Como se faz isso? Banhos sucessivos de álcool com concentrações crescentes. Se para desidratar a gente utilizou concentrações crescentes, para hidratar nós utilizamos concentrações decrescentes. E por fim, um banho de xilol para garantir essa desidratação. Lâmina corada e desidratada, nessa última etapa a gente pega a lâmina com a amostra, colocamos uma gota de resina líquida que vai corrigir o índice de refração da luz e servir como uma cola para a lamínula que vai logo acima dessa estrutura. Feito assim, então, esse sanduíche com lâmina, amostra, gota de resina e lamínula, está pronta a nossa lâmina para estudo em microscópio óptico. Essas são as nossas referências. Obrigado por assistir até aqui.